Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler do versículo 7 em diante. Amém? Todo mundo achou? Lucas, capítulo 14. Vamos ler? Tudo bem? Todo mundo achou? Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, verso 7. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhe esta parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga, dá o lugar a este. E então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo a que si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar, uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e receba isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Verso 15. Ao ouvir isso, dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse, aí ele vai contar uma outra parábola, certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um terreno e preciso vê-lo, peço-te que me dispenses. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou testá-las, peço que me dispense. Ainda outro disse, casei-me, portanto não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor, então, indignado, o senhor da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde, disse o servo, Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda assim restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Então a gente tem aqui 2 parábolas, na verdade, mas eu quero dar maior ênfase à segunda parte, a segunda parábola. Na primeira parábola, Jesus trata de algo que é muito necessário para a vida com Deus, para a vida cristã, que é a questão da humildade. Não há como servir a Deus, não há como dizer pertenço a Deus, não há como falar em nome de Deus sem que esse falar, esse agir seja desprovido de humildade. E aí, Jesus mais uma vez está na casa de alguém, mais uma vez porque a gente já citou em passagens anteriores, falando das parábolas, de Jesus que havia sido convidado para um banquete, para um momento em que
um jantar seria oferecido, e nesse contexto, mais uma vez, Jesus está aqui convidado, foi convidado, acho que está dando alguma interferência aí. Enfim, vamos lá então, vamos voltar. E Jesus novamente é convidado para participar de uma refeição. E anteriormente eu falei com vocês que esse tipo de convite era muito comum para que mestres fossem recepcionados. E naquele lugar eles pudessem então aprender mais a respeito do reino de Deus, a respeito da vontade de Deus, e Jesus está ali, participando de mais uma refeição. E naquele lugar ele era observado pelas pessoas, mas ele também observava como as pessoas se portavam. Então, naquele lugar, muito provavelmente, Jesus percebe que o interesse de muitos, ao estar naquele ambiente, passava pela ideia de que eu tenho importância e por isso eu estou aqui. Eu fui convidado para um momento importante. Eu estou nesse lugar porque tenho algum tipo de valor para essas pessoas, ou para essa pessoa que me convidou. E Jesus, então, ele, quando observa isso, ele vai dizer, olha, é melhor que num ambiente como esse, você não queira se fazer notado. Não é você que tem que dizer para que as pessoas te notem. Deixa que elas percebam. Se sente lá no último lugar, para que aquele que te convidou chegue para você e diga, vem cá, ocupe esse lugar aqui. E ele começa então a contar a parábola dizendo que bom seria convidar para uma refeição pessoas que não tenham a capacidade de te retribuir. Pessoas que estarão ali, mas que são desprovidas da capacidade de devolver à altura aquilo que você acabou de fazer por elas. E diz o texto que ao ouvir isso, verso 15, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. E aí Jesus começa então a contar outra parábola para tratar dessa fala aqui. Por quê? Muito provavelmente Jesus, conhecendo como funcionava a cultura do seu tempo, a religião do seu tempo, as motivações daquelas pessoas ali, ele começa a contar a parábola porque alguém que disse, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus, ele estava ali num banquete. A ideia por trás dessa colocação era de que nos tempos, e era assim que o judeu acreditava, nos tempos áureos de Israel, no dia que o reino de Deus fosse plenamente estabelecido, haveria um grande banquete. E feliz seria daquele que participasse daquele banquete. Mas na cabeça do judeu, bem-aventurados seriam apenas os judeus. Nesse banquete, ou este banquete, seria algo excludente. Algo que nem todos poderiam participar, apenas aqueles que, isso no imaginário deles, tinham direito, que eram bons o suficiente, que por conta do tipo de ocupação, status, fosse de ter condições
financeiras, bens ou status religioso. De alguma forma esse tipo de pensamento está associado na mente de alguém que diz esse tipo de coisa. Aí Jesus vai contar a parábola, porque ele vai trabalhar com a ideia, conhecendo esse pensamento de que esse equívoco, ele não se sustenta, esse tipo de pensamento não se sustenta. Essa coisa de você achar que pertence a um grupo, que pode participar de um grupo porque tem direito, porque é alguém dotado, é alguém capacitado para isso, Jesus vai falar, não é assim que funciona. Quando deres um banquete, uma ceia, não convide teus amigos. Ali, o propósito de quem convidou é de muito provavelmente ser retribuído, recebendo outro convite. O propósito de quem falou, feliz é aquele que recebe essa oportunidade, na cabeça dele é que todo aquele que tiver registrado o seu nome lá, no cartório dos judeus, esse terá direito. E aí Jesus vai falar, não é uma questão étnica, não é porque você tem um registro, lá diz, no cartório tal, do ofício tal, quarto ofício, não sei o que lá, do recreio. Não é porque você está registrado ali que você tem direito para isso. Comer na mesa do rei, participar da mesa do rei, comer pão na mesa do rei, não é algo que homem algum tem direito. Não é uma questão que você pode pleitear junto ao rei porque você é alguém famoso, porque você é alguém rico, ou porque você é alguém religioso. Então Jesus ele vai tratar desse tema para desfazer esse equívoco. Na cabeça do judeu, no grande dia, esse tipo de ideia, no dia que Deus retornar, estabelecer o seu reino, nós vamos participar de um jantar apenas para aqueles que pertencem ao clube. Coxo, aleijado, cego, pessoas incapacitadas, essas pessoas não podem participar. Aliás, esse tipo de ideia, estar diante de alguém assim, o cara já olhava para pessoas assim dizendo, olha, isso só pode ser obra do pecado dessa pessoa. Ela se encontra nessa condição porque ela é pecadora. Nós não. Eu queria que você tivesse em mente justamente a fala de gente religiosa. Porque tudo que Jesus está fazendo ao longo das suas parábolas é justamente isso, gente. Tentando, ao identificar pensamentos que não glorificam a Deus, que não tem relação nenhuma, não tem nada a ver, Deus nunca disse algo desse tipo, ele vai tratar de dizer, não é assim. Bem-aventurado é aquele que comer pão, porque só pode comer pão aquele que recebe um favor imerecido. Feliz é aquele que é alvo da graça de Deus. E não feliz é aquele que quer tomar a graça de Deus, barganhar com Deus dizendo, eu posso porque eu tenho direito, eu sou assim, eu fiz aquilo, eu posso comprar o teu favor. E aí de novo eu sou sempre remetido ao fariseu que há em mim, que aí eu lembro de Lucas, o fariseu e o publicano, em que Jesus sempre procura ensinar que quem é justificado é aquele que tem o espírito abatido pelo evangelho. Esse será também colocado numa outra condição pelo mesmo evangelho, porque ele diz, eu não mereço, eu sou pecador. Então eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque Deus me permite estar, porque Ele me chamou para estar. E o que eu posso oferecer a Ele? Nada vezes nada.
O que eu posso fazer para convencê-lo de que, Senhor, eu sou bom o suficiente para comer pão contigo? Nem as migalhas nós merecemos. E aqui Jesus não está falando para alguns camponeses. Jesus está falando para gente que naquela sociedade é influente, tem status. E o que ele quer é atingir literalmente o ego de cada um. Dizendo, enquanto vocês querem se enxergar importantes demais, enquanto vocês se percebem como gente importante demais, enquanto vocês acham que podem se aproximar de Deus como gente importante demais, vocês nem percebem o quanto isso deixa vocês distante de Deus demais. Porque não é uma questão simplesmente que passa pela sua capacidade, se tem ou não tem, de estar ali. É só porque Deus é gracioso e misericordioso. Você e eu, nós não temos o direito de nos assentarmos, de comermos no grande dia, no banquete com o grande rei. E aí não são poucas as vezes que a gente pensa assim, né, gente? Não são poucas as vezes que o fariseu que existe na gente se levanta dizendo, como diz aquele meme, olha o que Deus faz na vida da gente, né? Olha, você se exalta, você enaltece a sua pessoa, quando na verdade você é nada. E quando eu falo você é nada, é porque eu também penso, sou nada. Não quero com isso te ofender. Mas é isso, somos nada. Verso 16. Certo homem, Jesus vai dizer, ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E aqui, talvez seja o ápice daqueles que se acham tudo diante de Deus. Olha só, equivocadamente. Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora do banquete mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, pois já está tudo preparado. Aqui é importante fazer uma observação. Na Palestina, os convites eram feitos com muita antecedência. Então estava lá o dia, tal, a hora. Ou melhor, estava lá o dia, a hora não era divulgada. E aí naquele dia, o servo saía pelo vilarejo, pelos lugares, enfim, dizendo, vamos embora, vai começar, já está tudo preparado. E ao receber a visita do servo, o texto vai dizer que um por um foi dando suas desculpas. Diz assim, verso 18, mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um terreno, preciso ir vê-lo. Me dispensa. Eu sei que eu sou alguém digno de participar do seu banquete, mas eu não vou poder participar, então você me dispensa. Outro, verso 19, disse, comprei 5 juntas de bois, vou testá-las. Me dispensa. Eu tenho algo muito importante para fazer no dia de hoje. Não tenho como participar. Outro disse, comprei 5, outro disse, casei-me, verso 20, portanto não posso ir. E aí o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Cada um deu suas desculpas, dizendo, eu sei que seria uma honra participar, mas eu não vou ter como. E muito provavelmente, de novo, pensando com a mentalidade dessas pessoas, o que eles estão achando é que a coisa mais importante da festa era a presença deles. A coisa mais importante
Isso também não é raro acontecer no mundo religioso dos nossos dias. A coisa mais importante num culto é a figura de determinada pessoa. A coisa mais importante no encontro é como aquela pessoa se apresenta. É o quanto a sua conta está no azul, seu extrato bancário está no azul. A gente sabe que tudo isso acontece. A gente sabe que tudo isso acaba funcionando ou fazendo a máquina religiosa funcionar. E Jesus diz: está errado. Está errado. Verso de número 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. E aí, tomado de ira, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui aqueles que não podem, aqueles que não têm influência, os desvalidos, os oprimidos, os sem voz, os invisíveis. Traz eles. Aqueles que transitam pelas ruas, pelos becos, mas não são notados. Aqueles por quem, muito provavelmente, esse tipo de pessoa que acabou de dizer não quero participar, passa por eles e sequer dirige a palavra. São incapazes de dar um bom dia. Então o dono da festa diz o seguinte: a festa é minha e eu convido quem eu quiser. De fato, esses não querem estar, mas não vai ser por isso que não vai ter música na minha casa, que não vai ter festa na minha casa. Não é por isso que não vai ter comida, fartura na minha casa. Eu vou partilhar com todos eles. E é isso que ele faz. Ao contraste, o servo volta, conta ao seu senhor, e o seu senhor diz: vai, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz aqui os ricos? Não, os pobres. Traz aqui os perfeitos? Não, os aleijados. Traz aqui os que acham que enxergam tudo? Não, traz os cegos. Traz aqui aqueles que se encontram nas melhores condições? Não, traz os mancos. Traz todos aqueles que são indignos. Olha o contraste que ele apresenta. Os perfeitos estão dizendo: não quero participar. Os que se sentem a cereja do bolo estão dizendo: não vou. A festa vai perder muito sem a minha presença. E aí o que Jesus está ensinando é o seguinte: a festa, o grande banquete do reino de Deus vai acontecer independente do seu sim ou não, porque não depende de você, depende simplesmente dele. O que vale é o sim dele. O que vale é o sim dele. Então, o que eu e você precisamos entender nesse texto? Se é uma questão de graça, bom seria que nenhum de nós negligenciasse o convite que ele está fazendo. Primeiro, porque eu não mereço. Eu não mereço estar. Se não depende de mim, a melhor coisa, o que vai agregar valor à minha vida, é saber que apesar de não merecer, ele me chama para perto. E o que desagrega, o que não agrega valor algum à minha vida é achar que o que torna a coisa especial é eu estar lá. É eu participar. Tudo já está pronto, gente. É o que a Bíblia está dizendo. Agora, o tipo de resposta que cada um dá, assim como naquele momento cada um ia ter que pensar a respeito da sua vida, e como respondia ao convite, e como se percebia diante de Deus e diante dos homens, essa reflexão continua a ser válida nos nossos dias. Você tem que olhar para a sua vida e entender que
o que dá valor à sua vida, o que torna a sua vida distinta, não é o que você pode produzir, não é o que você pode fazer, não é a sua conta azul, o extrato bancário azul, que a gente sabe que é assim que a gente... Eu não estou dizendo aqui que ter dinheiro é problema não, tá? Eu estou dizendo é quando nós somos consumidos pela ideia de que isso só é suficiente para entrar no reino de Deus. Que a minha influência por si só é suficiente. Que o valor de algo está relacionado à minha presença ali. Aquilo se torna melhor porque eu estou ali. E Jesus está dizendo que não é assim. Quando o dono da casa, verso 25, perdão, verso 24, pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum que se achar suficientemente bom provará do meu banquete. Nenhum que se orgulha da sua performance religiosa provará do meu banquete. Nenhum que se achar especial provará do meu banquete. Nenhum que se achar mais importante do que os outros homens provará do meu banquete. Feliz é aquele que se acha desvalido, desgraçado. Esse é que vai provar do banquete do Senhor. Feliz é aquele que se enxerga como menor. Feliz é aquele que se enxerga não como alguém que tem que ser percebido pelos homens. Feliz é aquele que sabe que no meio da sua invalidez, no meio dos seus muitos pecados, é enxergado por Deus com graça e com amor. Esse é feliz, esse vai comer pão. Porque o mérito não está naquilo que você faz, naquilo que você pode produzir. Então, se você está achando que o que vai tornar a festa de Deus mais importante é a sua presença, você vai se desapontar. Foi o que eu falei na semana passada, quando os discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús, tristes, sem esperança, deprimidos. Só existia uma razão para eles estarem assim: ignorarem o que a Bíblia estava dizendo a respeito de todos os acontecimentos. O Cristo tinha que sofrer, padecer tudo aquilo para cumprir o seu papel de ungido de Deus. E aqui é a mesma coisa. Quem ignorar a palavra, quem fizer valer a sua palavra, o seu jeito de pensar a vida, não vai comer pão no grande banquete. Não terá condição de comer pão no grande banquete, sentar à mesa com o rei, estar à mesa com o rei. Verso 21 diz que aquele homem foi tomado de indignação, de ira, mas de uma ira santa. De uma ira santa. Porque ele podia simplesmente, e tem gente que pensa assim, Deus está desapontado com... Deus não está desapontado, Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa com as nossas desculpas esfarrapadas. Deus, na sua misericórdia, se volta e diz: olha, eu quero a minha casa cheia, cheia de pobres, de coxos, de cegos, desse tipo de pessoa. Eu vou continuar bancando a festa. E por que isso acontece? Por uma única razão: Ele é generoso. Então, o que a gente tem que aprender é que diante dessa generosidade, não desperdice o favor que você não merece.
O servo, diante de tantas perguntas, imagina o seguinte: imagina o servo dizendo para o cego, para o coxo, para o pobre: olha, meu senhor está dando uma festa e quer você lá. E o cara dizendo: mas eu não posso estar lá, eu não mereço estar lá. O que eu fiz para merecer isso? E a resposta do servo é a seguinte: nada. É porque ele é generoso. É porque ele é tão somente gracioso. É porque a sua graça é incrível. Então, ninguém aqui pode estar lá. Ninguém aqui vai conseguir chegar lá se não for pela graça de Deus. Você pode até dizer: eu vou bancar essa festa, eu vou encher a mesa de pão, eu vou botar a mesa farta. Você não vai entrar lá com essa cabeça. Você entra porque ele é generoso. Você entra porque ele é bom. Você não entra porque o seu mérito é suficiente para te colocar lá. Então, nessa manhã, eu gostaria que você pensasse sobre as inúmeras oportunidades que você teve e que talvez tenha desperdiçado diante da generosidade de Deus. Talvez dizendo a mesma coisa que esses homens: eu não posso. Hoje eu não posso. Hoje eu não quero. Talvez, em meio a tantas oportunidades desperdiçadas, a gente sempre fica achando que vai ter mais uma. Mas lembra, é uma questão de graça. É uma questão de graça. Se você não estiver, a festa vai continuar acontecendo. O banquete vai ser realizado, porque Deus é generoso. Infeliz é aquele que desperdiça a generosidade de Deus. Infeliz é aquele que não sabe corresponder positivamente ao grande sim de Deus. Então, o que nos resta diante dessa situação é olhar para Deus, olhar para a proposta que Ele nos faz com toda a humildade e dizer: eu sei que eu não mereço, mas Senhor, muito obrigado por me permitir participar desse momento, me permitir comer pão em sua mesa. Então aproveite a generosidade de Deus e delicie-se na sua mesa farta de pão. Amém? Vamos orar? Senhor, bendito é o Senhor, que nos enxerga, Senhor, de uma maneira totalmente diferente daquela que muitas vezes nós mesmos nos enxergamos. Não são poucas as vezes, Pai, que nos aproximamos de Ti, achando, pensando, imaginando que o Senhor deve corresponder àquilo que fazemos, àquilo que pensamos. Às vezes a gente faz isso numa oração: por que o Senhor não responde a minha oração? Por que o Senhor não faz isso por mim, uma vez que eu estou fazendo tudo? Uma vez que eu procuro corresponder, fazendo tudo o que me cabe fazer. E muitas vezes a gente faz isso porque não entendeu o princípio da coisa. Não entendeu que o Senhor é generoso, que o Senhor faz porque é bom, que não depende daquilo que sou, daquilo que faço, depende tão somente do Teu poder e da Tua graça. Nos ensina, Senhor, a enxergar a vida por esse viés, dessa graça infinita, dessa graça incrível, desse amor grandioso por gente que não vale nada como eu. Ajuda-nos a entender, Senhor, o Evangelho.
Ajuda-nos a entender, a assimilar o Evangelho, porque enquanto a nossa vida for nutrida de religião, a nossa altivez, o nosso orgulho será elevado. Vamos sempre procurar nos fazer conhecidos diante dos homens. Mas, Senhor, nos ajuda a entender que ser conhecido diante dos homens pode até ser viável, pode até ser possível, mas o mais importante para todos nós é que o Senhor nos conheça, em meio às nossas limitações, em meio aos nossos pecados. E assim, Senhor, apesar de tudo isso, das nossas mazelas, dos nossos equívocos, dos nossos maus pensamentos, temos a oferta da generosidade do Senhor sendo posta todos os dias diante de nós, para que a gente se alimente do pão da tua mesa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos transforme, Senhor, que o Senhor nos faça entender que é somente pela tua graça, Senhor, que um dia estaremos contigo num grande banquete. Amém. Amém.